Até quando a gente falou lá na palestra dos 7, a gente chama de percurso da mudança, né? Dos 7 pontos para você chamar atenção, uma delas é a narrativa inspiradora. Que é o porquê disso, né? Sem significado, voltar, por isso que talvez, né, as pessoas não queiram. Então, é isso. E as pessoas também têm um processo. A gente falou lá, né, que a mudança é um evento externo e a transição é um processo interno. A gente também tem que compreender que as pessoas têm os seus processos internos nesse momento de retorno, né? Quando a gente saiu, todo mundo correndo para trabalhar de casa, a gente também teve um processo interno até a gente se adaptar. O ambiente, onde eu vou ficar. A gente se deparou com coisas que a gente não se deparava muito, porque a gente ficava o dia inteiro fora de casa, né? Algumas coisas ficaram mais escancaradas, na verdade, né? Até as nossas relações com as pessoas dentro de casa. O que resultou também em alguns incômodos. Normal, nós somos seres humanos. Tem muitos filhos. Verdade, eu tenho vários amigos que filhos foram fruto de pandemia, porque eles ficaram em casa o dia inteiro e foi nascendo filho. E a gente foi aprendendo, né, a lidar. Foi doído, mas a gente foi aprendendo a lidar. E agora o processo é exatamente o mesmo, é ir aprendendo, né, e o líder compreender que essas pessoas, né, que nós temos um processo interno. E a gente tem que se respeitar também, né? Muito diálogo. Porque às vezes eu me vejo, até por mim, né? Às vezes eu falo, né? Ai, nossa, porque na minha época, então tem muito isso, né? Às vezes a gente colocar uma época que não é mais o que nós estamos vivendo hoje. Então a gente tem esse conflito, né, de gerações, mas a gente precisa se adaptar. A gente precisa se adaptar, e não só as novas gerações, se adaptar a que as novas gerações querem, a gente também quer, né? Todos queremos. O mundo, a transição, tecnologia, comportamento social, mudou muito, né? Hoje o que é valor no trabalho para as pessoas é diferente do que era valor lá atrás, né? Sim, a gente tem muito talento que eles falam assim, eu costumo falar que home office hoje, pra gente que tá todo dia vendo vaga, é benefício. Porque não é nem a cultura, mas assim, é muito de benefício. Tem empresa que já tem mesmo, sabe? Toda essa parte e tudo mais, muito bem estruturada. Mas eu vejo muito como benefício, assim, por quê? Porque o cara não tá nem preparado para fazer o home office, a empresa, tô falando, né? Eles não têm um software para gerenciar essas pessoas, eles não têm um auxílio para internet, eles não sabem como lidar com a NR1, nada dessas coisas, normas e essas coisas todas. Às vezes não sabem nem que existe, né? E aí, qual que é o problema de tudo isso? Ele vê os talentos que ele gostaria de ter na empresa dele indo embora para vagas que tem um home office. Aí ele fala, não, eu tenho que colocar home office aqui. Ele tá bem, o motivo é performance, que não quer home office, é porque ele tá mirando performance e confiança. Ele não confia que o cara vai trabalhar e ele acha que vai ter baixa performance, porque ele escutou alguém no Instagram falando isso e ele vai achar que é isso. Só que qual é o problema? Ele vê o talento indo embora. Aí ele fala, nossa, eu não gostaria, mas eu vou colocar para conquistar aquele cara. Então vamos colocar sexta-feira, o cara fica em casa. E aí eles começam a tentar aderir. Só que aí eles provam a premissa de que não dá certo por causa da performance que abaixou, mas não abaixou a performance porque fez o home office. Abaixou porque ele não estava preparado para fazer o home office. Ele não sabia nem lidar com isso. E aí ele fica nesse turnover maluco. E qual que é o resultado que nós temos visto no e-commerce? As empresas estão perdidas, porque elas não sabem lidar com o assunto e não estão estruturadas para o assunto. E os talentos só querem as vagas que tem em home office. E qual é o problema maior? Tem muita vaga com home office no e-commerce, de empresas que já estão estruturadas. E aí os grandes estão surfando muito bem, porque eles estão pegando os melhores talentos, melhores cabeças. Os pequenos e médios estão desesperados, porque eles não estão conseguindo segurar essas pessoas. E aí entra a pergunta. Você trabalha com educação corporativa há muito tempo. Sim. Então, provavelmente empresas te procuram para falar, me socorre, não sei estruturar o meu home office. E aí o que eu queria ouvir? Como que uma empresa pequena se adapta para um híbrido? Assim, do seu ponto de vista de educadora, né, do RH e tudo mais. E de empresária também. Olha, primeiro tem as questões que eu falo que são higiênicas, né? São as questões de equipamento, de software, de tudo isso que a gente já sabe que
é o ponto de partida, Sim. o instrumento de trabalho, né? Para a gente se adaptar para um híbrido. Aí tô pensando o inverso, que você me trouxe o exemplo da pessoa que começa a implementar o home office porque está perdendo talento, né? Tem uma coisa que, assim, dá para fazer o híbrido. Muitas empresas hoje voltaram, mas muitas empresas... Olha, eu vou te dizer que a maioria das empresas hoje está no híbrido. Sim. Nem 100% de um lado, nem 100% de outro, né? Então, tem uma rotina que tem que ser desenhada, né? Primeiro, quando? Tem algumas premissas, tem regras do jogo. Quando que a gente vai estar no presencial e quando que a gente vai estar, né? De fato, em home office. Que tipo tem coisas que a gente vai construir junto? Vamos para o presencial. Tem coisas que não, né? E manter os vínculos, diálogos. O que está acontecendo hoje que as pessoas estão também, né? Além dos direcionadores estratégicos, tem uma questão cultural de vínculo relacional, vínculo emocional, que quando você fica o tempo todo de home office, ou na maioria do tempo de home office, não adianta, gente. Não tem nada melhor do que esse tete-a-tete aqui, desse olho no olho. Já eu sou suspeita. Não tem nada melhor e assim... Tomar um cafezinho, E a gente estuda muito lá a cultura também, Conversar. A cultura das organizações. Tem os momentos home office? Tem. Mas nos momentos que você está presencial, tem que cultivar isso, né? Tem que conversar, tem que falar de propósito, falar de significado, ouvir.